Olá, amigas e amigos, futuros colegas do Poder Legislativo Federal, professor Fábio Almeida. Vamos começar o nosso curso de Regimento Comum do Congresso Nacional, nosso primeiro módulo, Funcionamento Legislativo, nossos 3 primeiros artigos nessa primeira parte, nessa primeira aula, os artigos relativos às sessões conjuntas. Vamos lá? Então, começando nossa caminhada, nós vamos falar sobre o funcionamento legislativo quando o Congresso Nacional se reúne, ou seja, quando Câmara e Senado estão reunidas conjuntamente para suas atividades. A gente vai discutir, eu quero destacar para que vocês acompanhem ao longo da aula, esses 2 pontos, a motivação, ou seja, o que está motivando, o que está causando a realização desse encontro do Congresso Nacional. É uma solenidade, ou seja, tem um caráter ali solene, um caráter de homenagem, um caráter protocolar, ou uma deliberação, tem realmente uma atividade legislativa, estrito sensu, legiferante, acontecendo naquele momento. Vocês estão ali acompanhando a realização, a elaboração de normas no Poder Legislativo, numa sessão do Congresso. Então, essa distinção entre o caráter solene ou caráter deliberativo do encontro. E outras características também, né? Em que local ele vai acontecer, se ela foi pré-determinada, ou seja, se já existiu uma data prevista para que ela acontecesse, ou se aconteceu de forma convocada e por quem, né? Quem seria o ator intitulado ou atores intitulados a fazer essa convocação, tá? Vamos lá? Então, dando início aqui à nossa apreciação, vamos fazer aqui que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, sob direção da mesa deste, reunir-se-ão em sessão conjunta para 1. Inaugurar a sessão legislativa. Aliás, vamos dar uma paradinha aqui, né? Sob a direção da mesa deste. A gente está falando, na verdade, que a gente citou, né, na aula introdutória, que o regimento comum ele tem uma certa, digamos, antiguidade, né? Antes, então, da Constituição de 88, era a mesa do Senado Federal que dirigia o Congresso, mas desde a Constituição de 88 ficou estabelecida uma mesa conjunta, uma mesa do Congresso Nacional, composta alternadamente pelos membros de cada casa. Então, o presidente do Congresso Nacional continua sendo o presidente do Senado Federal, mas vocês estão vendo nas aulas dos outros professores que a mesa do Congresso Nacional ela é composta de forma alternada, né? Então, o presidente do Senado, primeiro vice-presidente da Câmara, segundo vice-presidente do Senado, primeiro secretário da Câmara, segundo secretário do Senado, terceiro secretário da Câmara, quarto secretário do Senado, né? Então, é uma composição alternada em que, para ficar mais fácil, aqueles membros que têm uma numeração ordinal ímpar, ou seja, primeiro vice-presidente, primeiro secretário, terceiro secretário vem da Câmara, e os que têm numeração par, segundo vice-presidente, segundo secretário, quarto secretário vem do Senado Federal. O presidente do Senado Federal, isso a gente já sabe, então eu espero contribuir aí para que vocês percebam que esse mesa, embora o texto esteja falando literalmente sob a direção da mesa deste, por força da Constituição Federal, é a mesa do Congresso Nacional com essa composição alternada entre Senado Federal e Câmara dos Deputados, né? Então, uma composição mais ou menos assim. Primeiro presidente, primeiro vice, segundo vice, até o quarto secretário, tá? Então, essa é a composição. Então, é a direção da mesa do Congresso Nacional. É uma sessão conjunta, ou seja, uma sessão que acontece simultaneamente com membros da Câmara e do Senado Federal reunidos para deliberar. Sessão conjunta tem essa característica, tá? Não é simplesmente um encontro, né, da Câmara ou do Senado, é um encontro das duas casas ao mesmo tempo. E aí ele elenca, né, o nosso primeiro artigo elenca nos 3 primeiros incisos e no seu parágrafo primeiro, hipóteses para que essa reunião seja solene. Não foi o Fábio que inventou essa categoria de solenidade distinta de deliberativa, não. O próprio parágrafo 2º do artigo 1º está dizendo aqui, ó, terão caráter solene as sessões referidas nos incisos 1, 2, 3 e parágrafo 1º. Então, são tipos de sessão solene que vão acontecer. E quais são eles, né? Então, o inciso 1º vai dizer inaugurar a sessão legislativa.
A sessão legislativa, vocês também já viram isso com outros professores, são os períodos do ano, os períodos anuais em que o Congresso está em pleno funcionamento ordinário, né? Ordinário ou extraordinário. Então, usualmente, uma sessão legislativa, nós não temos visto mais sessões legislativas extraordinárias, então vamos falar aqui do foco principal, que são as sessões legislativas ordinárias, aquelas que acontecem uma vez por ano, começando em fevereiro, terminando em dezembro, tá? As datas vocês já conhecem, também não é o nosso objeto aqui especificamente, mas a data da inauguração da sessão legislativa geralmente acontece nos dias 2, 3 ou 4 de fevereiro. Era para ser no dia 2, mas se o dia 2 cair num sábado, por exemplo, essa data vai ser transferida para segunda-feira, vai acabar sendo dia 4. Então a sessão legislativa é marcada em seu início por uma inauguração, uma atividade solene do Congresso Nacional. Nessa sessão é feita a leitura de uma mensagem do Presidente da República. Pode o Presidente da República ir presencialmente? Pode, já aconteceu várias vezes. Não é obrigatório, também já aconteceu de mandar representante. E essa mensagem do Presidente da República pode ser lida por um portador. A gente vai ver isso lá no artigo 58, não vamos nos preocupar com isso agora. Então, a inauguração da sessão legislativa tem esse caráter solene. Ela vai acontecer, então, todos os anos, no início das sessões legislativas ordinárias, né, do período no qual Câmara e Senado se reúnem. O inciso 2 vai dizer, para dar posse ao presidente e ao vice-presidente da República eleitos. A gente acompanha isso, usualmente, a cada 4 anos, após um período eleitoral, você vai ter uma sessão de posse do presidente e vice-presidente da República eleitos. Essa sessão ela acontece de uma forma muito interessante, dirigida pelo Congresso que está de saída, porque embora as eleições gerais aconteçam juntas, né, ao mesmo tempo, a posse do presidente da República e do vice-presidente acontece no início de janeiro, agora, a partir de agora 6 de janeiro, antes era 1º de janeiro, então até o dia 6 de janeiro vai acontecer a posse do presidente da República, mas os demais membros, né, do Poder Legislativo, os membros do Poder Legislativo, senadores e deputados, só vão tomar posse no dia 1º de fevereiro. Então é o Congresso que está de saída que acaba dando posse ao presidente da República. Nessa sessão, o presidente da República vai poder usar o seu espaço de fala lá também conforme o próprio regimento comum. O terceiro inciso vai trazer promulgar emendas à Constituição Federal. Antes de 1988, antes da Constituição atual, todo o processo legislativo das emendas à Constituição acontecia em sessões conjuntas, seja desde a sua discussão, emendamento, a própria votação era em sessão conjunta. Depois da Constituição de 88, essa forma de tramitação foi dividida para o sistema bicameral mais usual, em que Câmara e Senado fazem suas deliberações isoladamente, e restando então para a sessão conjunta apenas a parte protocolar solene de promulgar a emenda à Constituição. Para esse evento é necessário não apenas aqueles membros das mesas de Câmara e Senado que vimos agora há pouco, né, que compõem a mesa do Congresso Nacional, mas nesse caso, vale destacar, é uma sessão que precisa ser acompanhada por ambas as mesas. Então aqui o presidente da Câmara dos Deputados, cuja sigla a gente usa como PCD, então o presidente da Câmara dos Deputados também vai participar, pelo menos o presidente da Câmara dos Deputados ou algum representante que ele indique vai participar, mas essa é uma sessão solene que, embora dirigida, sessões solenes, sessões conjuntas sejam dirigidas formalmente pela mesa do Congresso Nacional, a gente está falando aqui que ambas as mesas, mesa da Câmara e do Senado em sua completude, não apenas dos membros que fazem parte, que integram a mesa do Congresso Nacional, vão ser partes nessa solenidade. Por fim, nós podemos ter sessões de caráter solene, por proposta das mesas, de ambas as mesas, Câmara e Senado,
poderão ser realizadas sessões solenes destinadas a homenagear chefes de Estado estrangeiros e datas comemorativas nacionais. Ou seja, as duas hipóteses para que haja uma solenidade do Congresso Nacional, a sessão solene do Congresso Nacional, conforme o regimento, tá, gente? Para quem já viu a realidade, esquece um pouquinho aqui a prática. Tá? Então, conforme o regimento, somente para receber, né, e homenagear chefes de Estado estrangeiro e comemorar datas nacionais. Tá? A proposta precisa ser conjunta, as duas mesas precisam concordar, assim como eu acabei de falar para promulgar a emenda à Constituição. As duas mesas precisam concordar e, nesses casos, é possível haver inscrição para oradores, ou seja, não apenas ali quem está dirigindo os trabalhos vão fazer uso da palavra, os convidados, homenageados, mas também oradores para, enfim, registrarem suas falas. Ok? Então, essas são as espécies de sessão conjunta do tipo solenidade. Vamos agora passar para outra, que talvez, do ponto de vista de quem trabalha no Poder Legislativo, sejam mais interessantes, que são as matérias legislativas, ou seja, sessões conjuntas que se dedicam a deliberar. Seguindo, então, no mesmo dispositivo, nós estamos aqui 5 outros incisos, né? O inciso 5 que vai dizer discutir e votar o orçamento, né? Aqui a gente faz uma interpretação extensiva da palavra orçamento. Esse orçamento aqui não é apenas a LOA, não é apenas a LOA, a Lei Orçamentária Anual, mas também o PPA, Plano Plurianual, mas também a LDO e os créditos. Então, toda a matéria orçamentária, créditos. Então, toda a matéria orçamentária que vocês vão poder ver com o professor Graciano, vocês têm aqui esse conteúdo tá sendo tratado em sessões conjuntas. Além dele, nós temos a matéria vetada, né? Conhecer a matéria vetada e sobre ela deliberar, ou seja, conhecer os vetos que fazem parte do processo legislativo, são a etapa de uma composição conjunta, né, de vontades entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, né? Então, a análise do Presidente da República, que vai aquecer ou não com a lei apreciada e aprovada pelo Parlamento. Esse processo vai se dar, então, numa sessão conjunta de caráter deliberativo. Depois temos a possibilidade de delegar ao Presidente da República poderes para legislar. Isso aqui é a famosa lei delegada. Famosa, mas pouco usual, né? Nós tivemos em toda a nossa história, desde 1988, apenas 2 leis delegadas, e a gente tem uma razão muito prática para isso, gente. O nosso sistema permite a medida provisória, né? O uso da medida provisória ele é bastante, enfim, acentuado, bastante frequente por parte dos presidentes, de todos os presidentes desde 1988, e o processo da lei delegada ele é mais travado, sabe? Ele precisa, enfim, ela é uma lei delegada, então o Congresso tem que concordar em se fazer aquela elaboração. A lei delegada, ela é um projeto de lei, então ela vai ser submetida ao Congresso de qualquer forma, de uma forma bastante simplificada ainda assim, mas ela vai, enfim, depois a delegação pode sofrer uma revisão, enfim, é um processo muito complexo que não se aplica à nossa realidade. Então, hoje, lei delegada não é uma preocupação na nossa prática, mas está aqui, pode cair na prova. Então,